Bem-vindos a mais um Guerreiros TV, eu sou Fábio Ribeiro e colecionadores e colecionadoras, vamos fazer novamente aqui um vídeo misto de curiosidades com um overview. E dessa vez é sobre os lançamentos mais improváveis neste formato Omnibus que chegou em setembro de 2023 pela Panini. O Incrível Hulk por Peter David, volume 1, Omnibus. Esse volumão aqui com 1008 páginas em papel couché, capa dura, ou seja, o padrão do formato. Com roteiros de Peter David, Bob Arras, Steve Englehart, arte de Wayne Turner, Todd McFarlane, Eric Larson, Jeff Purvis, Dale Keown e muitos outros. Lembrando que nos Estados Unidos esse extenso run do Peter David foi compilado em 5 volumes de Omnibus. E no Brasil, esse material somente do primeiro volume foi publicado na íntegra nos formatinhos da editora Abril, Incrível Hulk 87 a 127, de 1990 até 1994. Mas o run do Peter David seguiu adiante até o cancelamento do título solo do personagem, migrando para outras revistas da época. Mix, Marvel 97, 98, 99 e 2000, e por fim, Grandes Heróis Marvel da linha Premium, finalizando a passagem do autor na revista mensal e retornaria depois em especiais, sendo que boa parte desse material nunca mais foi republicado por aqui por uns 30 anos. Mas antes, um breve contexto de quem confessa nunca ter sido um fã do Hulk até este run. Então, algumas datas importantes. Em 1979, inicia-se com o Hulk 245 a longa fase de Bill Mantlo e Sal Buscema, 6 anos à frente do personagem até 85, e é a fase favorita dos leitores mais antigos e conservadores. Em 85, John Byrne assume, da edição 314 a 319, e fica por 6 edições. Porém, por uma razão de atritos com o editor Jim Shooter, Byrne abandona a Marvel e vai para DC assumir o Super-Homem, deixando a trama em aberto, que seria assumida nos roteiros por Al Milgrom, com vários desenhistas. E em 87, Peter David assume e fica 12 anos à frente do personagem, batendo os recordes anteriores. Então temos que falar de Peter David, que leva o nome na capa dessa coleção, desse Omnibus, que é um escritor americano especializado em histórias de quadrinhos, principalmente super-heróis, e atua também em cinema, televisão, literatura de ficção científica. Conhecido por escrever fases memoráveis do Aquaman, Capitão Marvel, o James Bell, a Supergirl, o X-Factor, Justiça Jovem e co-criar o Homem-Aranha 2099. Trabalhou inicialmente como representante de vendas da editora Marvel, até ter sua primeira chance escrevendo a história clássica da morte da Capitã Jean DeWolf, no ano de 85. E depois, logo no mesmo ano, foi oferecido o personagem Hulk com um título mensal, que era um dos personagens mais antigos da casa e muito limitado segundo a opinião do roteirista. Lembrando, Hulk era um personagem de um tom só. Eram 2 facetas do Hulk conhecidas dos leitores, o do gigante mal, que representava o lado obscuro da personalidade dos homens, tal qual a história que inspirou Stan Lee, o médico e o monstro, e que só se harmonizava com a ajuda do adolescente Rick Jones. E da fase posterior, de Roy Thomas, que também foi editor da Marvel, no qual o Hulk obtivera uma personalidade infantil, que só queria um lugar para ficar livre da perseguição dos seres humanos, ou homenzinhos, ideia usada até exaustão pelo roteirista Bill Mantlo, nos 6 anos que ficou à frente do título. Até John Byrne assumir o personagem, numa toca com Bill Mantlo, que foi para a Tropa Alpha, e Byrne era conhecido por revitalizar personagem, pegou o personagem e separou as personalidades de Banner e Hulk, tornando o monstro mais enfurecido, sem alma ou propósito, enquanto o Dr. Banner criou uma força-tarefa para conter o monstro. Mas por brigas com o editor Jim Shooter, saiu da Marvel, foi para DC, deixou a trama em aberto, e Al Milgrom foi empurrando com a barriga o plot, até Peter David assumir. E que sinuca resolver? Continuar do ponto de partida do Byrne ou voltar ao formato padronizado pelos escritores anteriores? Eis que a chave estava numa história escrita por Bill Mantlo, naquela fase da encruzilhada no finalzinho do seu run, onde ele descreve uma terrível infância de Bruce Banner com seu pai violento, que agredia e insultava tanto o filho como a esposa por ela ter tido uma criança indesejada. E a violência sofrida na infância encontra-se entre os fatores desencadeadores principais de transtornos de múltiplas personalidades. E isso também indicava uma abordagem interessante para os personagens, que oferecia distintos pontos de vista para Hulk e Banner. Na concepção de Banner, Hulk não era apenas uma máquina de destruição, ele simbolizava também uma raiva descontrolada, inimaginável, tudo que o seu pai, seu agressor, tinha sido. E para Hulk, Bruce não passava de um fraco, um covarde, depreciado pelo pai, incapaz de enfrentá-lo. E descoberto o ponto de partida, nesse primeiro momento, Peter David retomou o lado rude e sacana do personagem, aproveitando a caracterização dada pelo desenho detalhista de Todd McFarlane, mudando-lhe, todavia, a origem. A causa dessa maldade era a raiva reprimida de Bruce Banner,
que fora vítima quando criança de um pai violento, não somente os raios gama. E herdando de Almigron também o conceito que é um retcon, em que o Hulk menos poderoso, assim como no seu início, é cinza, quando na verdade isso foi um problema gráfico de impressão. Mas deixa quieto. No elenco de apoio, Peter David reintroduziu o psiquiatra Doc Samson, Betty Banner, Rick Jones e criou a sua versão Hulk Jones, né? Que era um Hulk meio cabeludo. Além do agente da S.H.I.E.L.D. Clay Quaterman, o vilão líder, o Abominável, e confrontos curiosos com o recém-criado X-Factor, com o Wolverine e a versão mais poderosa e espinhuda do Coisa. São mais de 3 anos de mensais do Hulk na sequência, divididos entre a fase impactante, mas mais aventuresca, desenhada por Todd McFarlane, com o Hulk cinza, e a fase mais introspectiva do Sr. Tiratema. Então, a primeira, que talvez seja o maior atrativo deste volume, no quesito arte, já que Todd McFarlane chamou a atenção dos leitores com sua diagramação diferentona, a sua versão do Hulk com visual monstruoso, cheio de achura, ainda que cinza e menos poderoso. A arte de McFarlane, ainda que divida opiniões, garantiu o sucesso na sua passagem pela revista. Foi um run de pouco mais de um ano entre as edições 331 e 345, e que já foi parcialmente republicada pela Panini em 2014, nos encadernados de capa cartonada, Hulk Ciclo Vicioso e Hulk Além da Redenção. Tamanho o apreço dos fãs pelo artista. McFarlane, que veio da DC Comics, ainda não tinha marcado seu nome. Foi trabalhar na Marvel e Hulk foi praticamente a sua estreia. E aí sim, virou um dos favoritos dos fãs, garantindo seu passaporte para um campeão de vendas da Marvel, o Homem-Aranha, ficando mais tempo e fazendo sua história na editora, inclusive como roteirista de um título só seu. E toda a sua passagem no personagem já ganhou 2 Omnibus no Brasil. Mas voltando ao Hulk, em seguida, Peter David muda os rumos do Hulk, inaugurando a controversa e hilária fase do Sr. Tiratema, com o começo e o fim do seu período em Las Vegas, onde o personagem se passa por um segurança de cassino, contratado por um mafioso, o Sr. Berenguete, que fingia que não sabia de quem se tratava esse cara monstruoso e cinza. E também surge um novo interesse romântico do herói, a ruiva sexy Marlo, que depois ia ser bem explorada nas edições seguintes. Mas é aí que se divide opiniões, pois mesmo que o roteirista comece a demonstrar de verdade seu talento para o humor em gibi de super-heróis, a fase é majoritariamente desenhada pelo péssimo Jeff Purvis, que não agradou nem os leitores conservadores das fases anteriores e nem os novos fãs atraídos pelo estilo Image, incipiente no traço de McFarlane no começo dos anos 90. E verdade seja dita, eu nunca mais ouvi falar de Jeff Purvis nos anos posteriores. Com certeza ele não deixou boa impressão nos leitores. A mim eu sei que não. E por fim, o volume encerra com uma história desenhada por Sam Kiff, criador do personagem The Max da Image, e também ilustrou algumas das melhores histórias de Sandman, o que era adequado, já que essa história do Hulk que ele desenhou era voltada para o terror. E no final desse volume tem uma única história que marca o comecinho da reunificação do personagem e das suas múltiplas personalidades, com a arte do Dale Keown, que se tornou um dos mais famosos desenhistas da mitologia do Hulk, marcando uma fase inovadora, consistente, mas isso fica para o próximo vídeo, quando sair o volume 2. Ah, e como curiosidade, Dale Keown criou um personagem cópia do Hulk para Image, o The Pit, que inclusive teve crossover com o Hulk no ano de 97, desenhado pelo próprio Dale Keown, e é inédito no Brasil ainda. Minhas considerações sobre esse volume, que eu relutei muito em adquirir a versão gringa, quando saiu nos Estados Unidos em janeiro de 2020, porque o investimento em dólar era muito alto para aplicar a lógica, se quer comer o filé tem que roer o osso primeiro. Meu bolso discordava e fiquei tentado a comprar a partir do volume 2, que era de fato um material que eu realmente apreciava no volume inteiro, pela arte. Mas esgotou rapidamente, então nem tive a chance de iniciar uma coleção incompleta. Mas graças a Deus, a Panini lançou este primeiro volume aqui no Brasil e eu aguardo a continuidade, pois são 5 volumes de Omnibus na gringa, sendo que os volumes 2 e 3 são o melhor do personagem de todos os tempos, principalmente pela arte de Dale Keown e Gary Frank, fazendo valer o investimento. E é sempre bom lembrar que este material só foi publicado no Brasil em formatinho nos anos 90. Desde então não tivemos mais nenhuma republicação. Aliás, embora eu acredite pessoalmente que esse material fosse mais adequado ao formato saga da Panini, já que se trata de um bom ponto de partida para os leitores que não conhecem tanto o personagem e não só os leitores saudosistas. Mas é bom lembrar que o público de Omnibus de material clássico é o que já comprava as versões americanas, como eu. Mas com a variedade de material e o dólar nas alturas, a versão brasileira acaba sendo a melhor alternativa para esse tipo de consumidor, pois custa metade da versão americana. Então, público A, e a Panini vai continuar insistindo nesse formato por muito tempo ainda. E frisando, o Hulk nunca foi um dos meus personagens favoritos, mas Peter David fez a proeza
de me fazer gostar do Hulk e seguir acompanhando as suas mudanças de rota. E fez isso pelo menos umas 3 vezes no decorrer dos seus 12 anos escrevendo o Gigante Esmeralda. Então, vamos passar aí para fazer o overview e fazer alguns comentários. Bom, então vamos lá, vamos ao overview, a edição propriamente dita, né? Aqui as capas das edições originais, né? Não sei se vai ficar tão boa no vídeo. Vamos mostrar aqui dentro. Tem também as 2 ilustrações de capa são do McFarlane, né? Essa aqui, na íntegra. Então vamos lá, vamos mostrar o conteúdo. Tem muita ilustração, tem muita capa, né, à disposição aqui dos fãs. Já começando com Peter David, desenhada pelo Duane Turner. Não lembro o que o Duane Turner fez na Marvel, agora de cabeça. Deu branco. Todd McFarlane já começa na 331, né? Começando já com o seu estilo meio tímido, mas, né? Às vezes acho que o arte finalista puxava para o estilo mais tradicional da Marvel. Tem essa impressão, mas posso estar enganado. E Dali McFarlane, 1 aninho de edição. Ele fazia as histórias da Corporação Infinito da DC, depois fez a saga Invasão, depois ele fez uma parte do Batman no 2. Acho que aqui algumas capas não são do McFarlane. Isso aqui não estou vendo quem é o autor dessa história. É o John Ridgway, deve ter sido ele que desenhou também a capa. Posso estar enganado. Mais Todd McFarlane, quanto o X Factor, né? Era um título, tinha estreado em 86, 87, estava em alta. Que depois, né, o Peter David assumiria a segunda fase da equipe com outros membros, ficou muito famoso por instalar humor numa revista mutante que sempre foram conhecidas por dramalhões, né? E dali Hulk cinza, sacana. McFarlane dava umas escorregadas aqui na anatomia, como muitas pessoas da Image. Não chega a ser um Rob Liefeld, mas ele mesmo em entrevista aqui para alguns youtubers brasileiros, ele falou, ele abusava muito da diagramação justamente por esconder suas falhas de anatomia, né? E aqui nesse do Hulk, na DC ele tinha até mais liberdade de fazer a diagramação. Aqui nesse começo do Hulk, ele faz muito padrão, é visível que ele se contém aqui. Ele conta, né, nessa live, que o editor acima dele falava que o editor-chefe não gostava. E aí ele mesmo foi conversar um dia numa oportunidade com o Jim Shooter, ele falava, não, nunca tive proibição. Aí ele explicou o que ele havia proibido, e a partir de então, quando ele foi pro Homem-Aranha, que ele começou a usar de novo a sua diagramação arrojada, né, mudando esse formato padrão, que ele já tinha feito na DC nos anos anteriores. Então aqui ele ficou conhecido mais pelas achuras, pela visual monstruoso, pela dinâmica, né? Mas o quesito de diagramação aqui tá faltando. É no Homem-Aranha que ele retoma essa grande qualidade dele, né? Eu lembro dessas histórias aqui do líder no formatinho do Hulk número 150, né, da editora Abril. Nessa fase eu gostava das primeiras histórias, essa da fase... Eu não lembro com muito carinho dessas histórias do líder, eu achei um pouco confusas. Foi o meu começo a deixar o personagem de lado, porque a fase posterior, aí eu deixei de lado mesmo. Só fui retomar o Daily Keon. Então assim, enquanto tava o McFarlane, eu tava seguindo. O finalzinho, eu já joguei a toalha. Mas eu era um menino, tinha que escolher quais revistas eu queria, e a do Hulk foi umas que eu, na época, deixei de comprar quando saí em banco. Depois eu corri atrás, lógico, completei a coleção. Mas o finalzinho do Hulk 150 já me deixou... Aliás, acho que foi a última edição, né? Aqui o Erik Larsen, né, que assumiu os desenhos na sequência do McFarlane, ele fez a mesma coisa no Homem-Aranha, virou conhecido como o suplente do McFarlane, né, porque tinha até um estilo parecido.
É isso. Ambos se uniram e fundaram a Image Comics e a Marvel ficou sem um e sem outro. Aqui, se eu não me engano, já estreia o Jeff Purvis. Sim, o famigerado Jeff Purvis, né? Aqui o Sr. Berenghetti, toda aquela dinâmica de cassino. Cara, e eu odiava as histórias. Tinha esse confronto com o Coisa, né? Que eu falei, o Coisa espinhudo, mais forte que o Hulk. A única vez que o Coisa fica mais forte que o Hulk, participação do Doutor Destino. Mas eu nem li essas histórias com atenção. Foi aí que eu abandonei o título. Estou sendo honesto. Idade, Jeff Purvis, olha, foi longo, hein? Aqui um crossover com o Homem de Ferro da época, que já era o Tony Stark de novo. O Hulk estava isolado, mas não estava nessa fase, né? Ele estava como Senhor Tiratema, mas ninguém... Depois que ele fazia o combate, ele se escondia e ninguém sabia que era ele lá nos cassinos. Olha, olhando aqui essa arte do Jeff Purvis, de anatomia ele não era muito ruim, não. Mas na caracterização dos personagens é onde ele peca, né? Mas o formatinho também, confesso, prejudicou bastante na época, né? Talvez aqui no formato maior faça um pouco mais de justiça ao desenhista. E aqui, né? Aqui é a primeira história do Derrick Allen, que eu falo que é o grande aço do volume 2. Tá bem fraco aqui ainda, né? Quem finaliza é a Marty Severin. Depois ele melhora muito, muito mesmo. Mas já é um gostinho do que vem por aí. E o Sam Kiff, né? Desenhista do Sandman, como eu falei no começo. Fazendo uma história de terror. Aliás, deixa eu ver quem escreve essa história. É o Peter David mesmo. Perceba que o Peter David transita entre, né? Humor, drama psicológico, um pouco de terror. Muito bom. E aqui, né, são os extras, né? Tem uma história que não é do título mensal, é um especialzinho, né? Hulk versus Hulk. Ah, textos, né? Da revista Marvel Age, que era uma revista que falava dos anúncios da editora e entrevistava os roteiristas antes do lançamento das revistas. Aqui, páginas previews, né? Mostrando uma modificação na história. Algumas capas. Anúncios, né? Provavelmente da Marvel Age, isso, tá certo. Mais um texto introdutório aqui do Peter David, explicando como ele veio parar na revista. E mais capas, né? E acho que até refeita. E, ó, nessa pegada que o McFarlane conquistou a galera. E aqui é uma nova versão dessa capa clássica. Me chamou a atenção na época, lógico. Mais capas. Ó, o Purvis mandando bem aqui. Olha, tá se redimindo. Essa aqui, John Byrne. Nem parece o John Byrne que a gente conhece, né? E por fim, mais McFarlane refazendo a sua capa icônica. Por enquanto era só. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo e que também tenha ajudado na decisão de adquirir um material que não é barato, pois este é o intuito deste canal, ajudar e não fazer jabá. E sim, para falar de quadrinhos bons e também antigos. Compartilhem, curtam, comentem e até a próxima.